Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje iremos dar início ao estudo, de um novo capítulo. Nós começaremos os nossos estudos do capítulo 6, que tem como tema Economias e Estatais. Esse conteúdo vocês podem encontrar na página 21 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar. Então vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui. Nesse capítulo, a gente vai dar continuidade aos estudos que nós já começamos lá no capítulo 5, Nós falamos muito de Brasil ao longo do capítulo 5 e vamos dar continuidade agora no capítulo 6. O primeiro tema que nós vamos falar agora, vai ser sobre a economia do nosso país, certo? O Brasil, ele é riquíssimo em recursos naturais, o que é muito bom para a nossa economia. Além disso, essa característica faz com que o Brasil seja produtor e exportador de diversos produtos, certo? Inclusive, a gente pontua, que o Brasil ele configura, como uma das 10 maiores economias do mundo, certo? Nossos recursos naturais, essa característica brasileira colabora muito para que a nossa economia seja do tamanho que ela é e se organize, da maneira com que ela está organizada. Só que nós também temos problemas, apesar desses dados que são animadores e tudo mais, o Brasil ele sofre muito por causa da sua desigualdade social, certo? Que é verificada em diversos âmbitos, em diversas áreas. Inclusive, quando a gente fala dessa desigualdade social, a gente consegue perceber uma diferença regional, Por exemplo, a economia da região sudeste ela é bem desenvolvida, ela é forte e tudo mais, e ela vai ser muito mais forte, muito mais desenvolvida do que, por exemplo, da região Nordeste, certo? E para a gente poder estudar a economia do Brasil, pelo Brasil ser um país muito extenso, muito diversificado, nós vamos estudar pelas regiões, certo? Aí eu coloquei para a gente no slide, a sequência das regiões e o mapa dessa regionalização, para a gente ter em mente, bonitinho, qual é aí essa configuração regional do nosso país, certo? Como eu já mencionei, a gente vai começar pela economia da região do Sudeste, que nós já comentamos um pouquinho na aula de hoje. A região Sudeste, ela é a região mais desenvolvida, do nosso país, a mais rica e também a mais produtiva do Brasil, tá? São Paulo é um grande destaque, respondendo, por cerca de 1/3 do PIB, do Produto Interno Bruto, certo? E relembrando, gente, o que é esse PIB? Basicamente a soma em reais de todos os bens e serviços produzidos no país. Ou seja, o PIB representa a riqueza de um país, E São Paulo, sozinho, é responsável pela 1/3 parte do PIB brasileiro. Além disso, São Paulo, ele abriga as indústrias mais importantes, polos de pesquisa, também possui reservas de petróleo e também possui os mais movimentados aeroportos e portos do país, Em São Paulo, a gente também tem a nossa Bolsa de Valores. Rio de Janeiro e Minas Gerais também são outros 2 estados, aqui na região sudeste que são riquíssimos, e que contribuem muito para a produção, econômica do nosso país. E mesmo, nesse contexto, nessa configuração de desenvolvimento e tudo mais, a gente tem que destacar que na região sudeste a presença da desigualdade social também é muito alta, A gente vai ter problemas aqui ligados à favelização, ao desemprego, à violência, ao crescimento desordenado nas cidades, enfim, problemas sérios presentes aqui na região sudeste. Depois a gente vai para a economia da região sul. É a segunda região mais industrializada, de todo o Brasil e vai responder pela 5ª parte do PIB nacional. A gente pontua, que a região sul se destaca por sua força na pecuária, principalmente lá no Rio Grande do Sul, e os setores de comércio e de prestação de serviços, o setor terciário, são os que mais empregam e também que mais geram renda na região sul do país. A região centro-oeste
vai ter a sua economia baseada, pautada nas atividades agropecuárias, né, de agricultura e pecuária. A região Centro-Oeste, gente, para entender a economia dessa região, a gente tem que pensar no agronegócio, tá? A região Centro-Oeste possui a maior área produtora do país, responde pela 10ª parte do PIB nacional, sendo a maior parte alavancada, inclusive, pelo Distrito Federal, né, Brasília, que possui o maior PIB per capita do Brasil. Depois, gente, vamos falar sobre a economia da região Nordeste, né? Nós já mencionamos um pouquinho aqui rapidinho, mas o que a gente tem que destacar na economia da região Nordeste, né? No século XVIII, a extração de cana-de-açúcar, né, o corte do pau-brasil, tornaram, né, nesse contexto, a região Nordeste a mais rica do país. Né? Agora, em tempos atuais, né, século XXI, a gente vê que o Nordeste responde ali por cerca de 13% do PIB nacional, entretanto, vai possuir o pior PIB per capita de todo o país. Né? O Nordeste se destaca por possuir uma economia diversificada, com as atividades principais, né, ligadas ali à agricultura e também ao turismo. O setor industrial nordestino está crescendo, inclusive muitas multinacionais estão expandindo, né, e fixando suas fábricas lá na região Nordeste. A gente também tem que destacar, né, que a região Nordeste, infelizmente, possui a maior desigualdade social de todo o Brasil. A riqueza ela vai estar muito concentrada nas capitais e ali na área litorânea e em poucos municípios. E grande parte, né, uma boa parcela da população nordestina sofre com problemas relacionados à baixa renda, inclusive, né, vivendo naquele estado de pobreza que é agravado pelas condições físicas e naturais da região, né? Um problema que é agravado pela seca que ocorre no interior, que a gente conhece como sertão nordestino. Por fim, vamos falar na economia da região norte, né? A região norte responde pela 20ª parte do PIB nacional, né? Ou seja, o menor do país, sendo que o destaque vai ser, né, a parcela, a contribuição desse PIB vai ser alavancada pelo Pará e pelo estado do Amazonas. Na região, a economia é baseada no extrativismo vegetal e também no mineral, e também, né, a gente destaca a presença da Zona Franca de Manaus, né? Nesse setor industrial e comercial, o destaque fica na Zona Franca de Manaus. A expansão da agricultura e do extrativismo, né, a expansão da fronteira agrícola brasileira, preocupa principalmente, né, com questões relacionadas ao meio ambiente lá na região norte. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vocês vão fazer como dever de casa os exercícios diversos número 11, né? Exercícios do 1 ao 13, e vamos ter a nossa atividade devolutiva 1. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão explicar o que é a Zona Franca de Manaus. A explicação de vocês deve ter pelo menos 15 linhas, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.